Olá, pessoal. Atenção. Esse vídeo ele tem mais de 10 minutos. Se você quer fast food teológico, tem canal para isso. Não é este. Mas se você quer o banquete com todos os ossos, espinhas, verdades que ninguém conta, senta aí, porque a verdade nunca foi rápida. E quem não tem 10, 20 minutos para a verdade, talvez tenha uma vida inteira para dedicar ao erro. Hoje nós vamos falar sobre o texto deuterocanônico. O texto que ninguém escreveu, mas todos usam. O que eu chamo de sapo bíblico do Egito, que você engole sem nem saber e nem perceber. Nós vamos tratar sobre uma questão que coloca em xeque a famosa teoria da Bíblia inerrante. Para isso, nós vamos ter que entender o que é um texto deuterocanônico. Você já ouviu alguém dizer, está escrito na Bíblia, é palavra de Deus, não se discute? Certamente sim. Pois é, esse vídeo vai mostrar que está escrito não é garantia de absolutamente nada. Se você não souber três coisas fundamentais. Primeiro, quem escreveu? Segundo, quando escreveu? Terceiro, por que escreveu? Deuterocanônico é uma palavra grega que significa deutero é segundo, canônico é a regra ou cânon. E significa literalmente pertencente ao segundo cânon. No uso técnico, refere-se a textos que estão na Bíblia, mas cuja autoria ou é disputada, ou é duvidosa, ou é simplesmente falsa. E aí nós temos a questão que envolve o problema da autoria. Esses livros que me refiro aqui estão no Novo Testamento, como se fossem de Paulo e de Pedro. Mas a crítica textual, ela é pacífica, é unânime. Nenhum deles foi escrito por quem o título diz. Foram escritos por discípulos anônimos décadas depois ou após a morte desses apóstolos. Isso se chama pseudepigrafia, do grego pseudos, né, que é falso, e grafia, que é a atribuição de quem escreveu. Então, é um escrito falso e uma falsificação deliberada. São vários livros que a gente vai encontrar isso. Vamos citar aqui. O primeiro, né? Primeiro Timóteo, atribuído a Paulo, foi escrito no ano 800 a.C. O, é, o segundo Timóteo foi também atribuído a Paulo, escrito no mesmo período, do ano 80 a 100. Tito, atribuído a Paulo, um discípulo anônimo no ano 80 a 100. Efésios, atribuído a Paulo, mas da escola paulina no ano 80 a 90 depois de Cristo. Dois Tessalonicenses, atribuído a Paulo, também discípulo anônimo no ano 80 para 100. Primeiro Pedro, atribuído a Pedro, um autor anônimo no ano 80 a 100. Por que eu estou citando esse período? Porque esse período citado foi posterior à morte desses apóstolos. Como afirma Bart Ehrman em seu livro, sua obra Forget It, 2011, ele diz assim, abre aspas, se as conhecidas como pastorais, né, são autênticas, então Paulo mudou seu estilo, seu vocabulário, sua teologia e a sua visão da igreja de maneira tão dramática que o Paulo das cartas autênticas seria irreconhecível. Mas existem critérios para definir um texto como falsificação. Na verdade, são cinco critérios. Nós vamos falar de cada um deles aqui. Basicamente, detalhe, esses cinco critérios, eles têm que ser objetivos e cumulativos, ou seja, não basta ter três, tem que ter os cinco, ok? Primeiro, vocabulário incompatível. Segundo, estilo literário divergente. Terceiro, teologia anacrônica. Quarto, contexto eclesiológico tardio. Quinto critério,
ausência de atestação precoce. Ou seja, nenhum pai da igreja, nenhum autor daquele período afirmou ou concordou com esse texto. A crítica textual não é opinião. Isso precisa ficar bem claro, não é opinião. É ciência baseada em evidências arqueológicas, de papirologia e análise computacional. Para quem não sabe, inclusive análise computacional. Vamos tratar aqui do primeiro critério. Critério um, vocabulário incompatível. As 7 cartas genuínas de Paulo contêm aproximadamente 2.500 palavras. Isso aí é fato. As pastorais introduzem 306 palavras que jamais apareceram nas cartas autênticas. Dessas 306 palavras que jamais apareceram nas cartas autênticas, 175 são chamadas pax legomena. Eu falei isso no outro vídeo, né? Mas são palavras que ocorrem uma única vez em todo o Novo Testamento. Estudos de Kenny, de 1986, e de Newman, de 1990, mostram que a distância lexical entre as pastorais e as cartas autênticas é maior que a distância entre Paulo e o evangelista Lucas. Segundo critério, estilo literário divergente. O que é isso? O Paulo autêntico, ele escrevia com frases longas e complexas. Exemplo, Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 7, é uma única frase em grego, de 65 palavras. As pastorais usam frases curtas, hieráticas e fórmulas repetitivas, como, abre aspas, fiel é a palavra. Quando você achar isso aí, isso faz parte de um texto pseudepígrafo. E aparece 5 vezes nelas. E 0 vezes, nenhuma vez, nas cartas autênticas de Paulo. O escritor P. Norman Harrison, em 1921, nós estamos em 2026, lá faz a conta aí. Em 1921, século XIX, destaca que século XX, né, destaca que é difícil encontrar documentos do mesmo autor que difiram tão profundamente em estilo. O critério 3, teologia anacrônica. Esse é o critério mais grave. Um autor não pode dizer, abre aspas, somos justificados pela fé sem, repito, sem obras da lei, fecha aspas, em Romanos, e abre aspas, salvos mediante boas obras, fecha aspas, em Tito. Em Paulo, o crente morreu para a lei. Está lá em Romanos 7,4. Nas pastorais atribuídas a discípulos dele, a escola paulina e por aí vai, está escrito: a lei é boa. Em 1 Timóteo 1,8. Isso não é desenvolvimento, isso é uma contradição explícita. 1 Timóteo 2,11, texto pseudepígrafo, ou pastorais, se preferir. Em 1 Coríntios 11,5, carta autêntica de Paulo. Paulo pressupõe que mulheres oram e profetizam publicamente. Já em 1 Timóteo 2,11, pseudo-Paulo, pseudepígrafo ou pastoral, se você quiser, ordena-se que a mulher aprenda em silêncio e não ensine. Pelo critério de teologia, é impossível que o mesmo autor tenha escrito ambas as instruções. Cena 8. Critério 4. Contexto eclesiológico tardio. As pastorais pressupõem uma estrutura de igreja que não existia no tempo de Paulo.
Bispos com requisitos formais, presbíteros como ordem estabelecida e diáconos subordinados. Esse modelo de liderança institucionalizada só se consolidou entre 40 a 50 anos após a morte de Paulo. Óbvio que ele não escreveu isso. Conforme atesta quem? Inácio de Antioquia, no ano 110. Um dos pais da igreja. Não é ninguém de fora. Um dos pais da igreja. Critério 5. Ausência de atestação precoce. Clemente de Roma, também aí na patrística, no ano 96 depois de Cristo, cita abundantemente as cartas autênticas de Paulo, mas nunca cita um Timóteo. Se essas cartas existissem e fossem de Paulo, no ano 96 teriam sido citadas. Se essas cartas existissem e fossem de Paulo, um líder em Roma as teria usado apenas 30 anos após a morte do apóstolo. Isso não ocorreu. Não ocorreu. Quem foi Marcion? Já ouviu falar? Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso aí na sua igreja, esse nome aí. Absoluto. Marcion de Sinop, no ano 140 depois de Cristo, foi quem compilou o primeiro cânon cristão. E você não sabia disso, não te ensinaram. Ele aceitava as cartas de Paulo, mas excluiu 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tertuliano registra que Marcion as rejeitava, alegando serem falsificadas. Isso no ano 140 depois de Cristo. A crítica textual moderna, 1800 anos depois, concorda com esse herege, entre aspas, porque ele não aceitou as cartas falsas. Vamos lá. 1 Coríntios 14, de 34 a 35. Aqui nós encontramos o que se chama interpolação. Colocado onde não tem. Esses versículos que mandam as mulheres calarem-se não estavam. E não estão até hoje no original. No papiro P46, do ano, localizado, encontrado no ano 200 depois de Cristo. Simplesmente, eles estão ausentes da posição que está hoje. Nos códices sináiticos e vaticanos do século IV, aparecem apenas no final do capítulo. É uma interpolação. E uma interpolação é exatamente isso que eu vou explicar. Uma glosa terminal, marginal, no cantinho, feita lá por um copista, foi inserida posteriormente no texto como se fosse o texto. Tem noção da gravidade disso? Vamos pegar Efésios 5, 22. Um verbo que desapareceu. Nos manuscritos mais antigos, como o papiro P46 e o Codex Vaticanus,
Efésios 5:22 não possui verbo. O texto diz apenas, abre aspas, mulheres, vírgula, aos próprios maridos, vírgula, como ao Senhor. E para entender isso, você tem que entender o versículo anterior, porque o sentido disso depende do versículo 21, abre aspas, sujeitando-vos uns aos outros, fecha aspas. Um copista posterior inseriu um verbo submeter no versículo 22, quebrando assim a submissão mútua de igualdade para criar uma submissão exclusiva da mulher. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é característico de um texto posterior a Paulo e pseudepígrafo, um texto inventado, não original, portanto é falso. Mas o padrão se repete, não para aí não. As passagens mais usadas para impor submissão feminina, vamos lá. Efésios 5:22, Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1, vem de cartas que não são, repito, não são de quem dizem ser, não são de Paulo, não são de Pedro. São textos deuteropaulinos ou pseudepígrafos escritos entre os anos 80 e 100 depois de Cristo. Paulo estava literalmente morto. Impossível Paulo ter escrito isso. E não é uma defesa de Paulo aqui, é uma constatação arqueológica, crítica textual, ciência acadêmica. Então, assim, vamos fazer uma comparação do grego antes e do grego depois das interpolações. Em 1 Coríntios 14, 34 a 35, o texto original fluía do versículo 33 direto para o versículo 36. Simplesmente fluía. A inserção posterior quebra o argumento sobre profecia. Em Efésios 5:22, o texto recebido, que é do século 16, 16 séculos depois, consolidou a inserção do verbo hipotasseste, ignorando o testemunho de Clemente de Alexandria e de Orígenes, que citava o texto sem o verbo. Entendeu? Por que a versão? Aí vem a pergunta que é uma pergunta inevitável, que eu mesmo fiz e qualquer pessoa com o mínimo de bom senso faz. Por que a versão interpolada prevaleceu? Nós podemos listar aqui 4 motivos fundamentais. O primeiro motivo é: chegou primeiro. As traduções do século XVI usaram manuscritos tardios do século XII até XV. Os manuscritos antigos só foram descobertos no século XIX e XX, entendeu? Outro motivo fundamental é porque foi canonizado. O texto recebido, guarde esse termo, textus receptus, o texto recebido tornou-se a base oficial
para qualquer tradução. Admitir o erro significaria abalar a autoridade da igreja. O quarto motivo fundamental, ele serviu a interesses. A submissão feminina era conveniente para a hierarquia patriarcal. Podemos elencar ainda o quarto motivo fundamental: inércia teológica. O medo de reação dos fiéis impede que as sociedades bíblicas corrijam o corpo do texto, mantendo essa verdade escondida em nota de rodapé, em Bíblia de estudo, que é mais cara que somente o texto. Vamos pegar uma pesquisa de 2024, que é a mais recente que temos, com estudiosos paulinos sobre os textos de Paulo. É uma pesquisa de Bruce Longenecker, de 2024, 2 anos atrás. E ela revela que aproximadamente 85% dos especialistas mundiais rejeitam a autoria paulina de 1 Timóteo e de Tito. Cerca de 65% dos especialistas mundiais rejeitam a autoria paulina de Efésios. A maioria dos especialistas e da própria academia reconhece a falsificação, que hoje os púlpitos insistem em pregar. Hoje, para você, como se fosse uma verdade inquestionável. A Bíblia é inerrante. Não é. Isso não é um fato. Vamos falar sobre o silêncio cúmplice e também uma cadeia de responsabilidade. Teólogos, pastores e padres sabem disso, deveriam saber. Estudaram em seminários, mas não explicam essa realidade que eu estou falando aqui nos púlpitos. Saber e não ensinar é ser cúmplice do engano. E se a gente puder apontar a responsabilidade a nível de produção de Bíblias, a gente tem que falar dessas gráficas aí, as mais conhecidas. Em primeiro lugar, é a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu comento sobre o que a Sociedade Bíblica do Brasil define sobre as suas traduções no meu segundo livro. Dos detritos aos manuscritos, esse é o título, Caminho de volta aos originais em hebraico, através do fio de Ariadne. Lá eu explico direitinho qual é a visão da Sociedade Bíblica do Brasil, o que ela apresenta nas suas páginas na internet. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um poder enorme. Ela é herdeira da Sociedade Bíblica da Inglaterra. Claro que sabe das interpolações, mas mantém o texto adulterado. Seja por alegar direitos autorais, eu não sei qual seria a alegação, não importa, mas mantém o texto adulterado. Essas notas de rodapé, elas não servem nem como recall, mas caracterizam a omissão. Por quê? Porque quem lê esse tipo de Bíblia que tem essa nota de rodapé tem um poder aquisitivo diferente da grande maioria das pessoas que não leem esse tipo de Bíblia. Elas custam caro. A segunda categoria de responsabilidade são gráficas das próprias diversas denominações de religiões. Por quê? Porque elas imprimem milhões, olha, nem sei se são só milhões, mas são milhões de exemplares, com textos que legitimam o patriarcado, ignorando a ciência bíblica por motivos que desconheço. Seria conveniência institucional? Não sei. Não posso afirmar. Agora, quais são os tipos de visões incorretas que sustentam essa inércia? Isso é um ponto importante.
Primeiro, o que sustenta essa inércia, primeiro seria a crença que o texto recebido, como nós dissemos lá, o textus receptus, seja original, mas não acompanhou as descobertas arqueológicas, papirológicas recentes. Lembrando que o manuscrito do Mar Morto foi descoberto em 1947. Tem muita informação que não se encontra nas traduções modernas. Sem contar as camadas de idiomas, de tradução, de interpretação e por aí vai. Falo isso também no meu segundo livro. Então, crença que o texto recebido é original. Segundo, é uma quase que idolatria da tradução inglesa King James Version. Terceiro, eu poderia aqui tentar comentar um pouquinho sobre essa questão do inglês, porque durante 1000 anos não se permitia a tradução da Bíblia, da Vulgata Latina, do latim para nenhum idioma, sob pena de morte. Algumas constituições de países daquele período tinham na sua própria constituição. Poderia citar o caso de Tindale, mas não é tempo nem hora de fazer isso. Então, voltando aí, retomando os tipos de visões incorretas que sustenta essa inércia para a correção de textos pseudo-deuterocanônicos, pseudepígrafos. Voltando, crença que o texto recebido é original. Uma certa idolatria da tradução inglesa da versão King James. O medo de, entre aspas, confundir o fiel. Gente, o fiel está confuso com a informação incorreta. A quarta, a falsa antiguidade dos versículos, que historicamente a gente consegue comprovar, como eu mostrei aqui no vídeo. E por último, né, a tradição humana e religiosa colocada acima do manuscrito e do que a ciência tem disponibilizado. Mas a gente não pode ignorar a responsabilidade ou corresponsabilidade das lideranças religiosas. São essas que propagam essa informação. A falta de formação é um item. Não sabe grego nem crítica textual. O sistema de ensino religioso brasileiro também, né, com as suas faculdades teológicas, que não exigem rigor linguístico. O amor ao poder e à ganância. Tudo isso cria um ambiente favorável, onde a mentira da inerrância bíblica ainda prospera. Certamente, esses tais aí desconsideram a advertência bíblica. Está lá em Mateus 15, 14. Abre aspas. Cegos, guias de cegos, ambos cairão no abismo. Fecha aspas. Ezequiel 34, de 1 a 6. Contra pastores que se apacentam a si mesmos. Isaías 5, 20. Contra os que chamam o mal de bem. Tiago 3, 1. Sobre o maior juízo sobre aqueles que se colocam como mestres. Agora, a gente não pode ignorar a realidade. Então, quando o texto vira arma e risco de vida para as mulheres. Nós temos as questões de violência doméstica, dentre outras. Então, é possível detectar, ainda que de forma muito sutil, um padrão, um certo padrão subliminar, uma suposta interpretação subjetiva de submissão feminina contida nesses pseudepígrafos da Bíblia, para que seja assim contextualizada ou até justificada, que é o absurdo, essa violência contra a mulher. Então, esses assimilaram exatamente os pseudepígrafos inventados. 1 Timóteo 2,11,
1 Coríntios 14, 34, Efésios 5, 22. No Brasil, uma mulher é agredida a cada 2 minutos. E a ideia de poder se embasa em textos reconhecidamente falsos, interpolações, erros de copista comprovados, usados como forma de opressão injustificável. Então, aqui a gente pode colocar a nível de conscientização final uma pergunta que eu faço. Se você é líder religioso e responsável como pressuposto, por que não ensina toda a verdade? E se você é uma mulher silenciada, saiba desde já, o texto usado contra você não é de Paulo, nem de Deus. Ele foi escrito por mãos de homens que amam mais a mentira do que a Deus. Amam a si próprios e ao poder temporal que a mentira lhes proporciona e oferece. Saiba que esses textos usados contra você é de um homem anônimo e insignificante do século II. E Yehoshua, o Jesus da tradução, ele teve mulheres como discípulas e testemunhas, escolheu uma mulher para o evento mais gigantesco da humanidade, a sua ressurreição, para dar a notícia. Então, a ironia histórica é brutal. Os mesmos líderes religiosos que hoje usam textos, pseudepígrafos e interpolações para silenciar mulheres que ignoram que a própria sobrevivência do povo de Deus dependeu de uma mulher que ousou agir onde os homens se calaram. Quem exige silêncio de mulheres não vem de Deus. É filho da mentira e tem por pai o diabo desde o princípio. Aqui as palavras de Yehoshua, Jesus na tradução, se mostram atuais e permanentes em João, capítulo 8, versículo 44. Abre aspas. Vós tendes por pai ao diabo, continua, pai da mentira, fecha aspas. Texto completo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Fecha aspas. Nós vamos concluir aqui tratando do absurdo do suposto Código de Ética Nacional. Aquela proposta para quase que gessar, congelar ou idolatrar uma Bíblia traduzida a partir do texto recebido, textos receptos que nós falamos aqui. Primeira pergunta: qual Bíblia o Estado defendido pela extrema-direita quer proteger? A ortodoxa são 88 livros. A católica são 73 livros. Ou evangélica, 66 livros. Mais um livro e teríamos 666 livros. A Bíblia é traduzida de forma comprovada. Ela tem gravíssimos erros de tradução, documentados. Citar o clássico aqui. Exemplo, Almá, em Isaías 7,14 no hebraico, traduzido como Partenos virgem, em vez de jovem, na tradução grega, a Septuaginta.
A Bíblia traduzida não é um código de ética. A traduzida já não é. É uma coleção de livros com leis contraditórias de épocas distintas. São milênios. O cânon, ele foi definido por concílios humanos e políticos. O PL 4.606 de 2019, ele quer tornar o texto, entre aspas, inviolável, congelando erros de tradução como uma lei nacional. Um absurdo teológico, moral, social e com traços de falta de cognição, porque é inconstitucional no Brasil. Aí a gente tem que perguntar para essa turma aí se o que que é então? É ignorância ou é má fé? Se é ignorância, deve estudar. Se é má fé, é uso deliberado de textos falsificados para controlar corpos e impor moral pela força bruta, não bíblica. O Deus de Israel não precisa de deputados e senadores para proteger sua palavra, não. Nunca precisou. Menos ainda a que nem original é, a traduzida. Quem precisa de lei para proteger texto falso e interpolado é aquele texto lá do homem do século II. Então vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade profissional, eu acho que é cabível aqui. Vamos falar sobre omissão, imprudência, negligência. O médico responde por erro técnico. O engenheiro responde se o prédio cair. Por que o pastor não responde pelo dano causado ao pregar textos falsos? No direito, nós temos paralelos. Vamos lá? Omissão: saber da falsidade textual e não ensinar o correto. Imprudência: pregar sem verificar as evidências científicas existentes. Negligência: não estudar crítica textual, grego, hebraico, agindo com desleixo intelectual. A omissão e a negligência dos líderes causam danos reais, a saber, a violência contra as mulheres e o silenciamento das mulheres. Isso não é questão de fé, não. Isso é questão de responsabilidade profissional negligenciada. Pessoal, a Bíblia e o seu estudo merecem respeito, estudo e honestidade intelectual. Não pode ser jamais usada como bandeira política por ninguém. O fundamentalismo religioso praticado pela extrema-direita brasileira mata pela letra, enquanto o estudo científico e acadêmico dá vida e paz. Como está lá escrito em João 8,32, abre aspas, a verdade vos libertará, fecha aspas. Mas, primeiro de tudo, é urgente, é necessário, é indispensável, é preciso encarar a verdade sobre o texto original. Obrigado pela atenção e até a próxima.